Bom dia, rapaziada do terceiro ano, tudo bem? A gente vai dar andamento às nossas aulas de História da Arte, conhecendo mais uma das vanguardas europeias do modernismo, que é o cubismo, movimento artístico vanguardista europeu iniciado no século XX, no princípio do século XX, que usava de formas geométricas para retratar a natureza, tá? Então é um importante movimento conhecido até hoje, até porque ele tem como seus grandes expoentes o espanhol Pablo Picasso, autor de Guernica, pintura que retrata a Guerra Civil Espanhola. Mas também importante é o pintor Georges Braque, pintor francês, que também foi um dos responsáveis pelo início do movimento cubista na Europa, tá? Como características do cubismo, nós encontramos alguns elementos marcantes, né? A utilização de forma e volumes geométricos, essa é a mais importante, a partir de figuras decompostas, muitas vezes até de difícil interpretação, né? Usando colagens, né? Elementos às vezes um por cima do outro, muito próximos ali. Não usa tridimensionalidade, mas a bidimensionalidade, né? Com cores fechadas. O predomínio branco, o preto, o cinza, o marrom e o ocre, né? E normalmente são pinturas em formatos de esculturas que aparecem nas obras cubistas, tá? Então nós temos aí importantes nomes que marcam o cubismo e nós vamos tratar rapidamente sobre eles. Né? O movimento cubista é marcado por três fases, cada qual com o predomínio de um importante pintor. Nós temos o cubismo chamado de cesariano, também conhecido como pré-analítico, entre 1907 e 1909. O cubismo analítico de 1910 e 1912, predomina o Jorge Braschi, e o sintético, que rola entre 1913 e 1914. Esse tem como principal expoente Pablo Picasso. Vamos entender cada uma dessas fases, tá? O cesariano teve como grande referência um pintor chamado Paul Cézanne, tá? É, e ele consolida o cubismo, é importante porque é o primeiro grande nome, né? Uma fase inicial, ele tinha grande influência da arte africana e usava formas mais simplificadas de exposição, como vocês podem ver nos quadros a seguir. Era mais simples de se entender o cubismo de Cézanne, as figuras eram mais claras, tá? Já o cubismo analítico é tido como cubismo puro do Braschi, né? É de difícil interpretação porque essas figuras são decompostas através do uso dessas figuras geométricas, né? Então, o que é retratado usa as figuras geométricas e apresenta uma decomposição, normalmente com um tom monocromático, cinza, o ocre, né? E uma cor só, né? E predomina, além do marrom, do cinza, nós temos a predominância do verde também, tá? Nós temos algumas figuras de cubismo analítico, como vocês podem ver nos slides, tá? E nós temos o cubismo sintético, então, para encerrar. Esse cubismo sintético é de Pablo Picasso, como a grande figura predominante, né? Usava muito a técnica da colagem para a reconstrução das imagens que antes eram decompostas lá com o Jorge Braschi, né? Nessa etapa, elas mantêm um pouco da fisionomia original, forma reduzida, não é algo explícito como era do Paul Cézanne, que você rapidamente identificava, mas elas mantêm um pouco da fisionomia original, sim, mas apenas para você conseguir identificar o que for essencial para reconhecer aquela figura que está ali apresentada. Isso você encontra especialmente em Guernica, do Pablo Picasso, retratando a Guerra Civil Espanhola, que é uma das figuras mais, uma das pinturas mais conhecidas do mundo pelo horror que ela retratava. A Guerra Civil Espanhola começou de 1936 a 1939, né, que foi a Guerra de Franco, que tentava, alinhado aos nazistas e fascistas, implantar o nazifascismo na Espanha, tá? E aqui no Brasil nós temos um importante representante que é o Romero Brito. Romero Brito é muito influenciado pelo cubismo, mas diferente dos autores que eu citei, ele usa muito de cores vivas, tá? Então, eu vou tratar um pouco do Romero Brito posteriormente, mas saibam que ele é um dos grandes representantes desse movimento
artístico hoje dentro do Brasil, embora com características diferentes no que diz respeito à colocação das cores, tá bom? Próxima aula a gente fala um pouco mais do Romero Brito. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Faça os exercícios no Sponte, tá? No mais, grande abraço a todos. Fiquem bem.